Você está na Virtual. Muito mais que conexão. Uma questão de estilo. Virtual News. Virtual Notícias. Traz a informação. Virtual News. 10 horas em ponto. Um bom dia para você. Segunda-feira, dia 25 de 2023. Um bom dia aos poderes constituídos, ao Executivo, ao Legislativo e ao Judiciário. E sempre um bom dia especial a você que faz parte do quarto poder, que é a sociedade organizada, que não anda tão organizada assim, mas precisa acordar, né? O gigante precisa despertar. 10 horas mais 1 minuto, dia 25. Para você que faz aniversário hoje, né? Parabéns, tudo de bom, Deus abençoe a sua vida hoje e sempre. Um feliz aniversário, é coisa boa, hein? Segunda-feira, tempo chuvoso também, né? O sol do ano fez tudo no sábado e domingo. Domingo, então, meu Deus do céu. E não adianta culpar o sistema cheio de imigrantes, não adianta culpar a questão do DR, do DNR, quem quer que seja. Muita gente no mesmo lugar, ao mesmo tempo, dá nisso. O retorno para casa, sempre essa dificuldade. O que a gente deseja aí é um retorno mais tranquilo possível, a paciência no volante, a buzina não vai fazer andar mais rápido, muito pelo contrário. Tem gente que saiu mais cedo, teve dificuldade para chegar, tem gente que está voltando do feriadão, do descanso, tem gente que está subindo a serra para trabalhar, que vai enfrentar o atraso. Isso faz parte desse sistema que nós temos aí. O pessoal desceu, muita gente desceu a serra, as cidades ficaram lotadas, o trânsito está intenso ainda durante a segunda-feira e faz parte, como deve ser. Participação hoje de Reginaldo Nascimento. No comando, Maria Clara. Bom dia, Maria Clara. Bom dia, Reginaldo. Seja bem-vindo. Faz tempo, hein? Faz um tempinho, né? Bom dia, Márcio. Bom dia ao pessoal que está nos acompanhando, né? Pela internet, aí pelos canais da Virtual, não é? É sempre uma grata satisfação, uma grande alegria estar aqui para conversar um pouquinho, para debater um pouquinho sobre aquilo que é importante, né? Na nossa vida, na vida da nossa cidade, da nossa região e do Brasil, não é? A gente discute tudo. Esse país, o calor demais da conta, estava assim para lá de quente e muita gente aí com a preocupação. A gente estava passeando, estava vendo o pessoal com as garrafinhas da água, o pessoal se mantendo hidratado. Isso é muito bom, né? A pessoa está tendo essa consciência, né? Sim, mas eu acredito que a consciência ela tem que ir aumentando cada vez mais. Eu acho que o debate sobre o clima ele está posto aí, né, na vida da gente, né, na questão da política. A gente tem ouvido muito falar sobre isso, principalmente porque as previsões, né, alguma coisa que eu li, eu não vou dizer que eu sou um expert em clima, que eu não sou climatologista, mas como eu gosto de ler muito, as previsões das temperaturas desse ano, não só aqui no Brasil, como no mundo inteiro, são de estourar o balão, não é? Sim, são de estourar. Então isso tem preocupado bastante, inclusive a comunidade internacional, que tem discutido muito sobre esse assunto nas reuniões que eu tenho lido, né, aí nas cúpulas da economia ao redor do mundo. Eu acredito que, embora a gente às vezes entenda que nós não temos nada a ver, nós temos muito a ver. Opa, repercute no seu dia a dia. Sim, no sim. seu dia a dia. 10 horas mais 4 minutos, vamos conhecer a pauta do Virtual News dessa segunda-feira, começando a semana aí, vamos pegar as informações, vamos para a pauta. Principais notícias desse dia 25 de setembro de 2023. DeSantis tem candidatura presidencial prejudicada. STF definirá a tese final do julgamento sobre marco temporal. MPF pede arquivamento de projeto que proíbe casamento homoafetivo. Tesouro Direto sorteará 50 mil a investidores de título Educação Mais, Educa Mais. Taxistas poderão ter financiamento do Pronamp para renovar a frota.
Utilidade Pública, PAT de São Vicente, oferece 46 vagas de emprego para esta segunda-feira, dia 25. Essas são as matérias do Virtual News de hoje. Agora vamos para aquele momento polêmico, né? Que se tornou um momento polêmica, que são as notícias que não podemos, né? As manchetes que não podemos deixar passar em branco. Para não passar em branco, Lula abre espaço para o grupo de Lehman influenciar decisões de 6,6 bilhões de reais na educação. Manchete do Estadão. Bolsonaro diz que PL precisa resolver problema em São Paulo após atrito com Nunes. Manchete de Isto É. Justiça Líbia ordena a detenção de 8 funcionários do governo após inundações. Também manchete de Isto É. Última semana de setembro terá virada no tempo no sudeste e risco de ciclone no sul. Veja a previsão do tempo para a sua região. Manchete do G1. Aí, Reginaldo, você falou no tempo. Concursos públicos. Salário de até quase 35 mil reais e mais de 2 mil vagas. Manchete no R7. Rússia realiza novo ataque contra Odessa e danifica a estrutura portuária e de armazenamento de grãos. Está na Broadcast. CPI das ONGs quer ouvir antropólogo francês e secretária da Mudança do Clima. Reginaldo, alguma delas, todas elas, nenhuma delas, fica à vontade para comentar. Alguma dessas manchetes aí. Você falou do clima, pintou o clima ali, ó. Então, eu acho que é um assunto que está muito em voga hoje. Eu acho que a gente tem sentido isso ano a ano, não é? Ontem eu acho que assim, você imagina que você está entrando na primavera e entrou na primavera com a sensação de verão. Aí você imagina que daqui a 3 meses a gente entra no verão. Então... Com que sensação? Não, pelo amor de Deus. Inferno, estamos entrando no inferno. Não é? Com que sensação? Então, eu entendo que é um debate que deve ser levado para dentro de casa, para dentro das escolas, porque a gente precisa... E assim, muitas vezes a gente pergunta, mas o que a gente, né, pessoas comuns, podemos fazer? Nós podemos cobrar, não é? Quem está lá e nos representa e que pode tomar decisões que podem melhorar o futuro da gente, que tomem as decisões corretas, não é? Que ouçam as pessoas certas e que tomem as decisões corretas para tentar minimizar esse avanço, não é, do clima, do descontrole do clima, porque assim, a gente vê que o clima está se descontrolando, poucas pessoas no mundo estão se beneficiando das riquezas produzidas e que estão provocando esse descontrole do clima, e a grande maioria só está sofrendo, não é, os males, né, os males do descontrole do clima. Então, mas nós vivemos num mundo plural, nós vivemos num mundo em que todos nós sofremos as consequências disso. Então, acredito que a gente tem que se posicionar, querer entender um pouco melhor e cobrar daqueles que podem tomar as decisões para minimizar essa escalada, né, do clima que tem sido percebido na flor da pele, inclusive, né? Reginaldo, 2 situações. Nós temos 3, né? Primeiro, eu trabalho essa questão de médio e longo prazo, de se equilibrar novamente o globo terrestre, né? No sentido entre o ecossistema, clima, toda essa situação, que a interferência do homem acaba fazendo toda essa alteração. Isso é médio e longo prazo. A preocupação imediata são com as catástrofes, os ciclones, tudo isso que envolve, que prejudica e afeta diretamente. Nós tivemos aqui no Rio Grande do Sul, sim, chuvas torrenciais, aquele problema da inundação, nós tivemos no litoral norte, então isso é um dos impactos. Outra situação que também me preocupa é o alto consumo de energia, porque todo mundo vai ligar o ar-condicionado muito mais vezes, por muito mais tempo, e eu não sei se o operador de sistema vai conseguir suprir essa energia, porque a demanda cada vez mais aumentando mais. As pessoas estão pagando caro na energia, e aí com o ar-condicionado as pessoas vão acabar gastando mais ainda, consumindo mais. Quer dizer, existe toda uma política para ser observada aí. A energia, ela é essencial para o ser humano. Você precisa carregar o seu celular, você precisa ligar o seu notebook, você precisa estar aí com o seu ar-condicionado. Tudo gira em torno dessa questão energética, do fornecimento de energia. Então nós temos um aumento no consumo, uma questão global de clima, e nós temos também a preocupação com os desastres. Tudo isso envolvendo essa situação climática.
Então, eu vou falar uma curiosidade para você, porque eu acho que hoje a grande maioria da geração... Como é que eles chamam? A geração Y? A geração... Esqueci agora. Que é o pessoal de 2000 para cá, né? O pessoal que... Geração Z. Tem um Z aqui, tem um Z aqui. A geração Z, né? Eu tive a oportunidade de passar uma temporada com minha avó, mãe do meu pai, lá no sertão do Sergipe, né? E é engraçado que hoje eu hoje não imagino uma pessoa morar num lugar que nem eu morei. Fiquei lá uns 8 meses, eu acho, num lugar que não tinha energia elétrica. A luz de candeeiro, a luz Candeeiro, de lamparina, lampião, não é? Lampião. Lamparina. E aí você vê que as pessoas, elas se viravam para viver sem essa realidade da energia elétrica. Hoje nós estamos, mesmo eu que tive essa oportunidade de experienciar, né, fazer essa experiência de viver num lugar sem energia elétrica nenhuma, hoje eu sentiria muita dificuldade de voltar num lugar desse. Embora hoje eles são mais escassos. Eu tive a oportunidade de voltar lá onde eu morei com minha avó já não tá, né? Já faleceu, já tem muitos anos, mas eu voltei lá e aí engraçado que eu fiz uma comparação e eu voltei 30 anos depois, né? 30 anos depois eu voltei lá na onde eu morei com minha avó, foi bem no início da década de 90, e aí naquela época eram cavalos, eram burricos, né? E não tinha energia elétrica. E aí olha só a minha cabeça, eu voltei lá na casa de uma pessoa que na verdade eu não conhecia, eu fui com um amigo meu, eu disse, eu tô indo naquela mesma região em que você morou, tá? E eu disse, não, eu tenho curiosidade de voltar lá, né, 30 anos depois. Aí eu voltei lá, na casa que eu fui já tinha energia elétrica, não é que nem aqui, que tem iluminação pública em todo canto, mas na casa já tinha energia elétrica, inclusive tinha até Wi-Fi. Wi-Fi. Você voltou já com Wi-Fi. Já tinha Wi-Fi. E aí é engraçado que eu andando, você andava e tem as merceariazinhas, então ficavam os cavalos parados na frente, né? Agora não, agora são motos. As motos deram... Não eram várias motos, você passava várias motos. Onde eram os cavalos, eram motos. Então, você vê que mesmo nesses lugares, o progresso chegou lá de alguma maneira, não é? Mas hoje a gente percebe que, nem você disse, nós estamos muito dependentes. Não é? Nós não vivemos hoje sem energia elétrica. Você não imagina viver sem energia elétrica. Você acaba a luz, você entra em desespero. Sim. Né? As pessoas entram em desespero. Então, realmente, no entanto, a partir do momento que a gente sabe que é tão dependente, né, dessa energia, então a gente deve pensar que a gente deve cuidar bem dela. Né? Como se cuida dela? E aí pensando, que nem você disse, pensando que a gente precisa economizar, usar com responsabilidade, né? Para sabendo usar, não nos falte. Não é? Perfeito. Investimento também. O setor público precisa investir nessa questão. Sim. Tem o Bolsonaro na questão da disputa com o PL ali, que está aquela rinha com o PL. Essa questão do investimento da Lehman, investimento de 6,6 bilhões na educação, que chama a atenção também, que é uma frente que tem que ser desenvolvida, a educação no país. Não dá para lidar de qualquer forma, tem que ser um projeto a médio e longo prazo. Para ontem... Eu vou dizer para você que eu, como educador, né, fui professor, hoje eu não estou mais dentro da sala de aula, hoje eu estou na direção de escola, né, sou diretor do conservatório, mas eu, como educador, eu digo que todo o dinheiro investido em educação é pouco. O que eu entendo é que a sociedade ela precisa debater se aquele dinheiro que está sendo aplicado está tendo o resultado que deveria ter. O investimento, porque assim, é outra coisa que a gente precisa tirar da nossa cabeça. Educação nunca será gasto. Será sempre investimento. Eu estou investindo na formação das novas gerações. Das gerações. Cidadão, né? Cada cidadão com a sua necessidade. Isso. Então, eu vou dizer para você, eu não me assusto com a cifra. O que eu me assusto, muitas vezes, é com os resultados pífios que muitas vezes a gente tem naquele investimento de educação. Então a gente vê uma cifra que é gigantesca, 6 bilhões, quase 7 bilhões de reais, é muito dinheiro. Muito. É muito dinheiro.
A questão que eu acredito que a sociedade precisa discutir é se o dinheiro está sendo investido, como ele está sendo investido e quais os resultados que ele está tendo. Ele está tendo resultados satisfatórios? Ele está desenvolvendo, ele está levando para a criança dentro da sala de aula a qualidade da educação que nós acreditamos que precisa ter? Não é? Então, eu acredito que as famílias, a sociedade, ela precisa debater os resultados, não é? Os resultados. A criança ela está tendo acesso real ao investimento, ao tamanho daquele investimento, porque se ela não está tendo, então alguma coisa de errado tem. O quê? Então a gente tem que buscar o caminho, tem que descobrir o caminho que esse dinheiro está fazendo, que não está chegando dentro da sala de aula. Não está sendo revertido naquela educação. Porque a gente pensa, lógico, globalmente, mas a educação ela age individualmente. Individualmente. A necessidade de cada um dos seres sendo adaptado e, é lógico, trabalhando a possibilidade de crescimento para todos, né? Mas individualmente tem que ser analisado. Nós temos a inclusão, essa questão do currículo que não avança, a questão das escolas que é precária, um país onde você tem distorções enormes em educação, em questão salarial, em estrutura de escolas. Como você bem disse, né? Algumas escolas já estão aí em uma situação muito mais avançada, outras ainda sequer têm uma condição de estrutura de instalação. Você está entendendo? Então é essa a questão. Sempre que eu como educador, eu sempre falo que a sociedade ela precisa participar mais ativamente e mais efetivamente da construção da educação dos pequenos. Não é? Hoje, eu sei que hoje nós vivemos num mundo extremamente corrido. Eu sei. No entanto, a educação é a parte mais importante na formação de um cidadão. Então não é simples uma família entregar uma criança de 6, 7 anos, eu vou colocar 6. Hoje a educação ela é muito mais ampla. Começa então hoje creche, você começa lá a partir dos 6 meses de idade, não é? Sabemos que ainda há deficiências graves, não é? De atendimento desse, né? Às vezes falta vaga nas creches, as mães precisam. No entanto, a gente tem que entender que a educação ela é um complemento daquilo que a família dá. É uma responsabilidade conjunta que escola e família andem de mãos dadas. É importante que isso aconteça. Do contrário, a educação da criança, daquele cidadão que está sendo formado, ela sempre terá deficiência se escola e família não se comunicarem. É importante essa comunicação. Num dado momento, numa conversa, numa palestra, eu acho que eu estava participando, eu falei que é importante que família entenda, família e escola, que elas não são inimigas uma da outra. Elas devem ser parceiras. Vai haver conflitos entre uma e outra? Vai. Esses conflitos precisam ser resolvidos? Precisam. No entanto, é importante que família e escola entenda que elas precisam ser parceiras. Só assim a criança e o adolescente vai ter a amplitude, não é, da formação que ela precisa ter. Do contrário, não tem dinheiro que baste. Ele vai ser aplicado e ele não vai ter o resultado que deveria ter. Então é por isso que é importante a gente entender que a sociedade precisa estar dentro da escola, não é? Precisa participar desse processo formativo. Afinal de contas, a criança, quando sair da escola, ali do ensino médio, a gente vai estar preparando ela para entrar dentro da sociedade ativamente, não é? Trabalhando, não é? Se organizando, entrando na política, se tornando um profissional. Eu estou preparando essa pessoa para entrar efetivamente e ativamente dentro da sociedade. Dando a ela as ferramentas necessárias para a sobrevivência, né? Por falar em ferramentas, é lógico, corrupção tem que ser rechaçada em todas as formas, em todos os setores, em todos os momentos, em todos os níveis. Só que corrupção na saúde e na educação devia ter uma pena ainda muito maior e uma celeridade do processo muito mais rápida. Concordo. Então, roubou dinheiro público, se está roubando, está errado, corrupção está errado. Agora, roubou da educação e da saúde, meu amigo, muito mais rápido.
Porque você destrói bases, né, alicerces da sociedade, não é? E os mais importantes. Não que os outros não sejam. E aí, como você diz, corrupção, acho que em lugar nenhum ela é legal, não é? Por quê? Porque é outra dimensão que eu sempre discuto, Márcio. As pessoas entendem que o dinheiro público é dinheiro de ninguém. Então, por isso eu posso meter a mão. O que é uma grande mentira, o que é um grande engodo, não é? Dinheiro público tem dono e é você. E é você. Ah, bacana. Bom, lembrando, vamos falar como é que é, a justiça vem a cavalo, hoje em dia acho que já não vem mais não, né? Pode vir na internet, pode vir ela na banda larga. Ela chega quando ela já está do teu lado, já de repente. Já está do teu lado. 10h20, vamos às matérias do Virtual News. DeSantis tem candidatura presidencial prejudicada. O governador da Flórida, Ron DeSantis, teve a oportunidade desde abril em abordar o crescente impulso de Donald Trump em direção à indicação presidencial republicana em 2024. Com várias dessas oportunidades, ele deixou passar. DeSantis estava no Japão nessa altura, numa viagem internacional, um passo frequente dado por candidatos presidenciais para polir as suas credenciais em política externa. Trump tinha lançado a sua própria candidatura 5 meses antes e passou grande parte desse tempo a atacar o governo, que era considerado seu adversário potencial mais formidável, mas que ainda não tinha declarado. Questionado diante das câmeras sobre ter ficado atrás de Trump nas pesquisas, DeSantis desajeitadamente se fez de tímido. Seus olhos se arregalaram e sua cabeça balançou de um lado para outro, enquanto ele tentava evitar responder à pergunta, no que se tornou um videoclipe viral. Não sou candidato, então veremos se quando isso muda, disse o governador. Aliados, conselheiros e pessoas próximas da campanha admitem agora que a relutância de DeSantis nas semanas anteriores ao anúncio da sua candidatura em se envolver com Trump na viagem ao Japão e em outros locais foi um dos vários erros estratégicos dispendioso. As informações são da agência Reuters. Sendo Trump e figurando nas pesquisas como 40%, 40 pontos de um para outro aí nas pesquisas republicanas. Quer dizer, Trump novamente aparecendo como possível candidato a presidente dos republicanos. Não sei como é que vai ficar a situação dele na justiça eleitoral lá, aquelas condenações e tudo mais. A questão do Capitólio, é meio retrato Brasil, né? Eu acho que a gente carrega essa questão de copiar algumas coisas dos Estados Unidos há muitos anos, né? Há muitos anos, eu acho que isso já vai fazer um século, copia. Esse copia e cola aí do brasileiro. É que assim, a gente não pode deixar de entender que o nível sociopolítico dos Estados Unidos é infinitamente mais avançado do que o nosso, não é? Embora eu acredite que nesse episódio desse tentar copia e cola aqui no Brasil, eu acho que o Brasil está dando uma resposta um pouco mais rápida, né? A gente tem visto aí as coisas avançarem e sendo colocados pingos nos is nessa questão do que aconteceu nas eleições do ano passado, na tentativa, né, naquele episódio vergonhoso que foi o 8 de janeiro, não é? Que eu acho que a sociedade brasileira precisa refletir de uma forma muito mais madura aquela situação. A justiça está fazendo a parte dela? Tá. Não é? Mas eu acho que não é só a justiça que tem que fazer a parte dela. Eu acho que a sociedade brasileira precisa refletir sobre aquele episódio vergonhoso que aconteceu, né, em Brasília, na sede do poder, da democracia. Né? Sabemos que nossa democracia tem aí seus defeitos, ela tem aí seus problemas, sabemos, mas nós não podemos negar que ainda o sistema democrático é o melhor para a evolução e para o desenvolvimento de uma sociedade que quer, né, seguir em frente. A gente sabe disso. Então, acho que deveria ser uma reflexão da sociedade inteira. Mas aí você vê, né, que nos Estados Unidos, que a gente sempre imagina que é algo um pouco mais evoluído que a gente, aí a gente vê que o Trump, com tudo que ele fez, não é? Na história dos Estados Unidos, na história política e tudo, vê que ele ainda tem, não é, todo esse capital político. Então é outra coisa para a gente refletir, não é? Será que não está na hora ou da gente construir uma história
brasileira, não é? E parar de seguir aí alguns exemplos espalhados pelo mundo, eu acho que são reflexões que devem se trazer para a população brasileira, para a sociedade brasileira, para a classe política, não é? Para a classe empresarial. Eu acho que para a gente pensar que país de fato, né, o Brasil quer ser ou quer continuar copiando, né? Não estamos falando aqui da questão Lula, Bolsonaro, na questão do Bolsonaro, na questão do 8 de janeiro, essa elegibilidade do Bolsonaro não, os recursos estão sendo colocados a plenário Supremo, essa questão da reunião com os embaixadores, foi fora do período eleitoral, então não é crime eleitoral, toda essa análise, e assim, de tanto caçar, faz um macho. Tá aí, olha lá, a Flórida, o governador escorregou, tá lá, 40 pontos acima. Sim. E aí é uma resposta. Então é toda uma reflexão. A gente precisa entender que esses movimentos eles precisam ser estudados, precisam ser compreendidos, assimilados, porque na história a gente sempre parte de um ponto a outro. Então, que ponto nós estávamos e em que ponto nós queremos chegar, não é? Sem essa clareza, a gente continua correndo para um lado errado às vezes. Muitas vezes, né? E o pessoal costuma dizer, né? Se é vingança, atenção, vingança é um prato que se come frio. Não vai no afã, não. Não. 10h26, próxima matéria. STF define a tese final do julgamento sobre marco temporal. O Supremo Tribunal Federal pode definir na quarta-feira, dia 27, a tese final do julgamento que derrubou o marco temporal para a demarcação de terras indígenas. Entre outros pontos que estão discutidos está a possibilidade de indenização a particulares que adquirirem terras de boa-fé e se o pagamento seria condicionado à saída dos agricultores das áreas indígenas. Nesse caso, a indenização por benfeitorias e pela terra nua valeria para proprietários que receberam dos governos federal e estadual títulos de terra que deveriam ser consideradas como áreas indígenas. Também pode ser debatida a questão do ministro da Corte Dias Toffoli para autorizar a exploração econômica das terras pelos indígenas. Pela proposta, mediante a aprovação do Congresso e dos indígenas, a produção da lavoura e dos recursos minerais, como o potássio, poderiam ser comercializados pelas comunidades. A possibilidade de exploração econômica dos territórios é criticada pela Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, a PIB. Para a entidade, a medida ameaça a sobrevivência dos povos. A história recente nos mostra que a existência de empreendimentos para extração de recursos hídricos, orgânicos e minerais, na prática, gera a destruição de territórios indígenas, a contaminação de populações por agentes biológicos e químicos, como o mercúrio, e o esgarçamento do tecido social dessas comunidades, além de enfraquecer ou inviabilizar sua soberania alimentar e submeter mulheres e crianças à violência física e sexual, disse a entidade. A sessão da quarta-feira, dia 27, será a última da presidente da Corte, Rosa Weber, no Supremo. A ministra deixará o tribunal no dia seguinte, ao completar 75 anos de idade e se aposentar compulsoriamente. A posse de Luiz Roberto Barroso no comando da Corte será na quinta-feira, dia 28. As informações são da Agência Brasil. Reginaldo, gostaria da sua análise frente a duas situações. Primeiro, nós falamos de terras indígenas e temos o índio como um guardião da natureza. É essa observação que a gente faz. Aqui é uma reserva indígena. Tudo bem, então aqui você não pode explorar nada. Então ele é como um guardião, porque ele tem a terra, é um espaço para ele ocupar, mas ele não pode explorar. Nós temos outras situações aí de tribos que enveredaram pelo agronegócio e se tornaram expert no agronegócio. E isso resultou em comunidades indígenas muito mais aparelhadas, a cultura sendo exercida com muito mais facilidade e prioridade, né? Então, há exemplos de que a terra indígena bem preparada, bem produzida, mantém a cultura indígena e mantém muitas vezes essa questão da garantia do meio ambiente, da garantia das reservas, né? Boa parte das reservas. Temos essa questão. Marco temporal é outra situação em que o Supremo ele envereda para um caminho legislativo e que, na verdade, não adianta nada essa resolução aqui, porque a lei tem que estar determinada base legal. Novamente, o Supremo, ao invés de apontar uma situação, vem legislando. Culpa também da letargia, dessa velocidade pífia
que o Congresso exerce sobre muitos dos temas. Reginaldo, suas observações. Então, eu acredito que a primeira coisa que a gente precisa entender é que os indígenas, eles são os proprietários naturais das terras brasileiras, né? A gente, com o passar dos anos, desde a chegada dos portugueses em 1500, a gente teve que aprender a conviver com os indígenas. É claro que nesse aprendizado, dentro das condições e possibilidades que os portugueses tinham, né, já com uma tecnologia muito mais avançada, não é? Questão de armas, a própria navegação, que já tinha, os portugueses e os espanhóis tinham muito desenvolvido. Então, esse conflito em se deparar com pessoas que, na visão deles, eram animais, né? Andavam nus, valor, né? Andavam nus, eles tinham uma outra, ou seja, a não compreensão da cultura do índio, então enfiou na cabeça deles de que eles tinham o direito de subjugar, não é? De dominar, porque eram diferentes, não é? Embora fisicamente semelhantes, culturalmente inferiores. Busca da riqueza, né? Busca da riqueza. Então, nós carregamos isso até hoje. Não é? Nós carregamos. E aí é por isso que se tem que discutir marco temporal, tem que se discutir. E aí, eu acho que a primeira discussão, o primeiro ponto que você traz, existem tribos indígenas que descobriram que eles podem trabalhar a terra, que isso é bom para eles. Ou seja, eles assumem certos aspectos, né, da cultura, da nossa cultura, e levam para a cultura deles sem perder o amor e o valor que eles dão à terra. Então, acho que isso é importante, isso precisa ser valorizado. Quando você vem falar do marco temporal, e aí você fala, o judiciário ele envereda sobre questões que não deveriam pertencer, legislar, e isso não é a função do judiciário, né? Nós temos um legislativo para isso, mas mesmo assim, no seu comentário você diz, mas o legislativo ele não está fazendo a parte dele. E eu entendo que hoje talvez seja a maior... como é que eu vou dizer para você? Talvez o maior crime ou o maior pecado do legislativo é essa morosidade, essa postergação daquilo que deve ser discutido no parlamento e que eles ficam empurrando, não é? Por ser polêmico, não é? Por ser muito polêmico. Porque a gente tem que entender, eu acho que o brasileiro tem que entender, a sociedade brasileira tem que entender que hoje o agronegócio ele tem um poder gigantesco dentro do parlamento, não é? E aí o que acontece? Quando você vai discutir marco temporal, exploração de terras indígenas, não é, demarcação de terras indígenas, você discute dentro do parlamento algo muito polêmico com uma representatividade hoje no Congresso que ela é muito forte, que é o agronegócio, não é? Porque você discutir marco temporal dentro do parlamento, você discute interesses do agronegócio, não é? E aí talvez você também não pode dizer, vamos liberar para a gente não é, invadir tudo e poder fazer o que quiser. Não dá. Eles sabem que não dá. No entanto, não dá também para você dizer que você deve congelar as terras indígenas. E aí, no não saber o que fazer, você fica empurrando algo e aí deixa no limbo um assunto que é muito importante. E aí vem o judiciário e vai legislar, porque o legislativo não tem coragem de legislar. É muito complexo, é uma discussão muito complexa. Eu preciso ter uma decisão, porque enquanto o assunto está no limbo, a gente vê que há um enfrentamento, porque como não há uma decisão concreta sobre as terras indígenas, tem gente que na cabeça pensa que ela pode invadir. Então aí a gente se depara, e lembra, na virada do ano, aquela questão dos Yanomamis, não é? A questão de crime humanitário, né? Tá claro, né? Ali, na questão dos Yanomamis, estava acontecendo um crime humanitário, né? E que o Estado brasileiro, ele precisa... Agora, na não definição do tema,
qual é a resposta do Estado brasileiro? É tentar primeiro defender a vida, não é? Foi a primeira ação do Estado brasileiro, a partir do momento que veio a conhecimento público aquela situação dos Yanomamis. Então vamos defender a vida. No entanto, a questão do marco temporal está posta, não é? Como é que a gente resolve esse assunto? É debatendo, mas debatendo, e aí a gente tem que trazer para o debate a questão histórica, a questão da construção da identidade brasileira, não é? Embora os portugueses e aí, não é, vieram e descobriram o Brasil, não é? E vieram povoar o Brasil, já encontraram alguma coisa aqui. Já encontraram. Então, como é que eu trabalho esse encontro de culturas? Como é que eu posso, ao mesmo tempo que eu trago, não é, o desenvolvimento, né, das questões industrial, agrícola, mas como é que eu preservo a história daquilo que já estava aqui? Não é? Ou será que na cabeça do brasileiro é justo, não é? É justo o massacre que foi feito em relação aos povos indígenas, não é? São vidas, né? E aí vem uma série de discussões. Eu, senão, vou aprofundar muito. Da mesma forma que a gente observa a questão linkada com a África, devemos observar também a questão linkada com os povos originários. Você está entendendo? É importante. Dá para ter dois pesos, duas medidas. Tudo tem o mesmo peso e a medida é maior ainda do que se imagina. Tem que ser providenciado. Lembrando que você falou essa questão do Yanomamis, me veio à mente aqui a música de Caetano Veloso, Fora da Ordem, né? Que já citava usando Yanomamis, isso lá na década de 90. Sim. Então, 10h36, próxima matéria. MPF pede arquivamento de projeto que proíbe casamento homoafetivo. A Procuradoria-Geral dos Direitos do Cidadão, órgão do Ministério Público Federal, pediu a rejeição e o arquivamento do projeto de lei que quer proibir a união civil de pessoas do mesmo sexo no Brasil. De acordo com a Procuradoria, além de inconstitucional, a proposta afronta princípios internacionais e representa retrocesso no que diz respeito a direitos e garantias fundamentais das pessoas LGBTQIA+. O texto está em tramitação na Câmara dos Deputados. Em nota pública enviada à Casa na sexta-feira, dia 22, a Procuradoria avalia que negar a possibilidade de união civil homoafetiva significa dizer que os homossexuais teriam menos direitos que os heterossexuais, criando uma hierarquia de seres humanos com base na orientação sexual. Para a Procuradoria, esse entendimento seria contrário a preceitos constitucionais como o da dignidade do ser humano e a proibição de qualquer forma de descriminalização. Essa ideia colide frontalmente com a essência da Constituição da República Federativa do Brasil, a qual estrutura uma nação em que a convivência entre os diferentes seja pacífica e harmônica, diz a nota. Uma eventual aprovação desse projeto não significa apenas o Estado assumir que existe um modelo correto de casamento, que este modelo seria o heterossexual. Significa também dizer que o Estado reconhece as pessoas não heteronormativas como cidadãos e cidadãs de segunda classe, que não devem exercitar todos os seus direitos em função da sua orientação sexual, destacou a Procuradoria. A Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão citou dados do IBGE que apontam que apenas em 2021, 9.200 casais do mesmo sexo formalizaram sua união estável em cartório. Caso o projeto de lei se torne lei, o órgão do MPF alerta que novas uniões estarão vedadas e não surtirão os efeitos legais desejados, criando evidente e injustificado desequilíbrio entre pessoas homo e heterossexuais. Além disso, de acordo com a nota, a união civil é um ato voluntário e privado, cuja essência é conscientizar uma parceria entre duas pessoas para uma vida em comum. Nesse sentido, pouco importa a orientação sexual de quem está se unindo. E isso não diz respeito a toda a coletividade, em um Estado democrático que garanta as liberdades fundamentais, em especiais dos indivíduos, diz. Na avaliação da Procuradoria, o projeto tenta cercear o direito de escolha dos indivíduos, em situação que se refere eminentemente à esfera privada. A votação do projeto de lei 5.167 de 2009 está na pauta do dia 19 na Comissão de Previdência, Assistência Social, Infância, Adolescência e Família da Câmara dos Deputados, mas foi adiada para a próxima quarta-feira, dia 27, pelo acordo entre as lideranças partidárias antes de colocar o texto em votação. A comissão realizará uma audiência pública na terça, dia 26, para debater o tema. As informações são da Agência Brasil. Voltamos à questão dos poderes judiciário e legislativo.
Nota-se que é desde 2009 que o processo está tramitando. O Judiciário tomou um posicionamento em 2011 e depois em 2013. Nós estamos falando da questão legal entre a união de duas pessoas, que é direito dessas pessoas. Não dá para se discutir isso. O que se está se falando aí, no meu entendimento, são coisas diferentes. Casamento é uma questão, uma instituição religiosa, ok, fica lá no direito canônico, perfeito. União homoafetiva não se trata de união homoafetiva, se trata de união. Ponto. Eu acho que a partir do momento que a gente retirar essa questão, a gente começa a colocar tudo dentro de um direito comum. É união. Duas pessoas do mesmo sexo podem se unir da mesma forma que duas pessoas do sexo oposto. Isso não quer dizer que é simples, é certo ou errado. Isso quer dizer que é direito. Por que é um direito? As pessoas vão construir uma vida juntas. As pessoas têm o direito, ou tem um plano de saúde, não pode estender a outra pessoa porque não tem uma união declarada, ou pode se tornar herdeiro do outro, mas se tiver um testamento, se não tiver um testamento, algum dos dois falecerem, não se tem direito. Quer dizer, existe toda uma situação contrária e negativa em cima disso, que independe dessa questão sexual. A união é união, e ponto. O casamento é lá no canônico, é lá nas igrejas. Reginaldo, outra coisa, novamente o judiciário tendo que apertar o cerco, porque o legislativo desde 2009 fica patinando. Se você vai imaginar, desde 2009 são 14 anos. Patinando, quer 14 anos. Se colocar o plebiscito, a população já resolve rapidinho, já define, e vão se surpreender com a resposta da população. Então, eu até entendo que esse é um assunto que, embora polêmico, não deveria sê-lo. Porque você coloca muito bem, nós vivemos no Estado democrático de direito. Qual é o significado de viver no Estado democrático de direito? Que esse Estado garanta o direito aos seus cidadãos, não é? Aos seus cidadãos, seja ele quem for, homem, mulher, criança, idoso, negro, branco, alto, baixo, homossexual ou heterossexual, não é? Então, quer dizer, ele precisa garantir o direito aos cidadãos. Porque todo mundo paga imposto, não é? Todo mundo paga imposto. Então, quer dizer, você é homossexual, então você não vai pagar imposto porque você não tem menos direito. Não existe isso. Vai pagar o mesmo imposto. Então, ele precisa ter acesso aos mesmos direitos, a garantia desses direitos. Então, quando se discute a união entre duas pessoas do mesmo sexo, eu acredito que você está discutindo dentro desse âmbito do Estado democrático de direito. Não é? A igreja, ela legisla sobre ela mesma, não é? Então, quer dizer, e aí, por incrível que pareça, eu vou pedir desculpa, porque eu já vi muitas falas nesse sentido, e aí eu já vi pessoas mais humildes, que talvez compreendam menos essa questão do direito, não é? Eu já vi pessoas que, na sua humildade, não é? Ela fala assim, então, mas se o Congresso aprovar o casamento entre pessoas do mesmo sexo, a minha igreja vai ter que casar? Não. Não. Infelizmente, tem pessoas que, para defender a não aprovação, né, da união entre pessoas do mesmo sexo no âmbito civil, ela acaba ludibriando as pessoas mais humildes, dizendo para elas que, então, se for aprovado, tua igreja vai ter que casar dois homens, tua igreja vai ter que casar duas mulheres. Não é verdade. Isso é importante deixar claro para as pessoas, não é? Não é verdade. O Estado, o Congresso, ele discute sobre as questões de Estado. A igreja, desde que nós nos tornamos república, foi uma decisão da república separar Estado e igreja, não é? Estado e igreja andavam juntos até o Império, 1889. Foi declarada a República, foi uma decisão daqueles que declararam a República que Estado e igreja iam andar separados, não é? Então, e desde lá, ou seja, não é agora, é desde 1889, quando o Brasil resolveu se tornar república, se resolveu separar Estado e igreja. Então, quer dizer, se for aprovado, né? Isso tem que ficar claro para as pessoas. Se for aprovado no Congresso a união entre pessoas do mesmo sexo, é uma questão de direito civil,
não é? Para a garantia daquilo que você falou. A garantia de eu ter direito a eu viver uma vida inteira com o meu companheiro, com a minha companheira. Então eu tenho o direito de ter acesso àquilo que nós construímos juntos. Não é? Foi construído um patrimônio junto. Então eu tenho direito àquele patrimônio. Porque, Márcio, para quem acompanha essa discussão, eu já vi situações que beiram até o... Assim, você chega a não acreditar. Embora isso... Desumano. Por quê? Embora hoje ainda aconteça, não na proporção do que há 30 anos atrás, né? Porque há 30 anos atrás, quando uma família descobria que o rapaz era homossexual, que a moça era homossexual, eles eram expulsos de casa. A família renegava aquela pessoa. Só que essa pessoa ia para a vida, essa pessoa vencia, essa pessoa, né, se formava, essa pessoa construía um patrimônio. Aí, na hora que essa pessoa morria, aí o patrimônio dessa pessoa que a família renegou, a família queria. O patrimônio vale. Patrimônio eu quero. A pessoa não, mas o patrimônio eu quero. Então a questão civil é uma questão de você trazer de novo o equilíbrio da justiça, não é? Da justiça. Por quê? Eu soube de casos de família que eu expulsei meu filho ou minha filha de casa, ela teve um relacionamento estável, né, com uma outra pessoa do mesmo sexo, viveram juntos 20 anos, 25 anos, a pessoa morreu, e eu soube de caso que o companheiro ficou sem absolutamente nada, porque a família entrou na justiça e a justiça deu ganho de causa para a família que renegou aquela pessoa, não é? Então, quer dizer, e aí o companheiro, a companheira ficou a ver navios, com uma mão na frente e outra atrás. Então, é uma questão de segurança jurídica, não é? De segurança jurídica. É importante que as pessoas entendam isso. Então, uma vez que for aprovado, né, ou for de fato reconhecido, mesmo que pelo Congresso, a união homoafetiva entre pessoas do mesmo sexo, não significa que as igrejas são obrigadas a casar ninguém, não é? Que isso fique claro na cabeça das pessoas. O que é Estado, o que é igreja, não é? Você me permite uma parte, Reginaldo? Eu acho que até a recomposição do termo não é discutir que a união ela seja discutida em todos os seus aspectos. Homossexuais, assexuados, toda essa situação que as pessoas possam ter aí motivos para ficarem juntas e seja respeitado esta união. E até digo mais, a gente precisa rever essa questão do conceito de união também por uma questão de resultatividade com o sexo feminino também. Sim. Precisa se ver isso. Há pouco tempo caiu a questão do em nome da honra, ainda estava em voga. Você imagina, em 2023, porque isso caiu agora, né? Sim, caiu esse ano. Caiu esse ano. Você, não é? E aí eu vi esse julgamento no Supremo Tribunal, você entender que o homem ainda pode dizer, eu posso matar a mulher e eu vou... Está na lei. Precisa alterar a lei. Atualizar as leis. E nessa questão do casamento, da união, vamos abolir a palavra casamento, fica lá com a igreja, pronto, tá lá. Fica lá com a igreja. Se a igreja decidir que a união, em qualquer aspecto, ele é favorável, ele é consentida, está dentro da sua doutrina, perfeito. Se não, quem está ali está seguindo a doutrina e siga a sua doutrina e ponto. Acabou. O pessoal dizia que em Roma como os romanos, né? Na Arábia como os árabes, na Argentina como os hermanos, no Brasil como os brasileiros. Dessa mesma forma, sejam os brasileiros. Então, se há para a igreja é dessa forma, mantém o seu direito canônico, está lá, é da igreja, é ela que resolve a respeito. Mas um ponto que eu vou dizer para você que eu acho que deve trazer como reflexão para a sociedade brasileira, que aí o Ministério Público Federal ele coloca como ponto, uma vez que você derruba esse entendimento de que o Estado precisa preservar o direito a todos os seus cidadãos, ou seja, a partir do momento que deixa de reconhecer o casamento homoafetivo, e aí ele coloca um ponto que eu achei bastante interessante, você cria categorias de cidadãos, não é? Não, claro. Ou seja, o heterossexual ele está acima do homo, não é? Então você cria categorias, subcategorias, e que é extremamente perigoso. É extremamente perigoso, porque você, a partir do momento que você
cria essas categorias e aí, digamos, na cabeça, porque a cabeça do ser humano é a coisa mais difícil de ser entendida. Sim. Então o heterossexual ele vai achar que está acima do homossexual e ainda inclusive com direito de achar que pode matá-lo. Não Pode é? agredir, pode matar, pode Entendeu? respeitar, pode... Você está abaixo de mim, não é? Então é muito perigoso. É uma discussão muito mais ampla, não é? Muito mais complexa, muito mais profunda, que as pessoas precisam entender que a função do Estado Democrático de Direito né, a união entre duas pessoas, a união civil, é uma questão de garantia de direitos, dela entrar dentro desse código, não é? Dela ser assistida, dela estar amparada, não é? E essa é a função do Estado. As pessoas acabam se revoltando por ver pessoas do mesmo sexo andando de mão dada, as pessoas se revoltam por uma demonstração de carinho, mas no que isso muda a minha vida? No que isso afeta a minha vida? Me indigna mais ver uma mulher sendo agredida, me indigna mais ver uma criança não ter a presença paterna na responsabilidade que deveria, me indigna mais uma inexistência do poder público diante das necessidades da saúde de muitos. Me indigna mais uma mãe dar à luz num colchonete, no chão, no piso de um pronto-socorro. Sim. Nós estamos buscando descarregar aonde essa indignação? Não é aí, pelo contrário. Volto a falar, a ação está correndo, o Supremo está decidindo, o Supremo já decidiu, né? Só que a lei ainda continua e precisa ser alterada desde 2009. Legal o MPF se manifestar, mas eu gostaria que se manifestasse também em outras situações que são polêmicas também, e muitas vezes o silêncio nos incomoda. Sim, sim. 10h51, próxima matéria. Tesouro Direto sorteará 50 mil a investidores do título Educa Mais. Os pais que investem na educação dos filhos ou no próprio estudante, que faz o pé de meia para a faculdade, poderão ganhar prêmios. O Tesouro Nacional anunciou 3 sorteios até dezembro para quem aplica em um dos títulos do Tesouro Educa Mais. Segundo o Tesouro, a iniciativa pretende estimular o planejamento educacional financeiro familiar. Abertas na quinta-feira, dia 21, as inscrições para o primeiro sorteio seguem até 6 de outubro e podem ser feitas no site oficial da campanha. Na página, o investidor obterá um número da sorte. Em 11 de outubro e 18 de novembro serão sorteados os prêmios de 50 mil, 3 de 15 mil e 10 de 5 mil. Neste último sorteio do ano, programado para 23 de dezembro, haverá um prêmio de 50 mil, 4 de 15 mil e 10 de 5 mil reais. Para estimular as aplicações mensais no Educa Mais, o participante da campanha ganhará números da sorte adicionais conforme a ocorrência de investimentos em títulos ou frações de títulos do Tesouro Educa Mais. Os números adicionais serão distribuídos para o segundo e terceiro sorteio. Cada investidor poderá acumular até 6 números da sorte. Na página do Tesouro Nacional, o órgão recomenda aos ganhadores investir nos prêmios para aumentar os ganhos dos filhos no futuro. Um prêmio de 50 mil, por exemplo, quando o investidor do Tesouro Educa Mais garante uma renda mensal bastante significativa, podendo chegar a mais de R$1.000 ou R$2.000, dependendo da idade da criança ou jovem beneficiário, disse o secretário do Tesouro, Rogério Ceron. O Tesouro Educa Mais permite a formação de uma renda complementar para a educação. É possível aplicar a partir de R$30 por mês. A modalidade, no entanto, não está restrita aos pais. Qualquer pessoa de qualquer idade pode comprar um título para financiar curso no médio prazo, como especializações, mestrados e doutorados. O valor investido será devolvido em 60 prestações mensais, tempo equivalente à maioria dos cursos superiores. O dinheiro será corrigido pela inflação oficial pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor, ANPO IPCA, e uma taxa de juros real acima da inflação. O investidor poderá escolher os títulos disponíveis conforme o ano de vencimento. Inicialmente serão oferecidos 16 títulos com as devoluções tendo início em 2026 e indo até 2041. Como são corrigidos pelo IPCA, os papéis são protegidos da inflação. O comprador que quiser se desfazer do Tesouro Educa Mais precisará esperar 60 dias antes de vender os títulos. No entanto, é necessário estar atento porque os papéis terão preços de mercado e o investidor poderá perder dinheiro se vender antes do vencimento. Quem comprar o Educa Mais e mantiver os papéis até a data do vencimento será isento da taxa de custódia da B3 de 1% a cada semestre, 0,1% a cada semestre, desde que esteja dentro do limite de até 4 salários mínimos de renda mensal.
quer resgatar os títulos antecipadamente, antes de 7 anos, pagará taxa sobre o valor do resgate de 0,5 ao ano. Entre 7 e 14 anos, o carregamento do papel e a taxa cobrada será de 0,20% ao ano. Acima de 14 anos, 0,1% ao ano. O vencimento do título só ocorre após o final de 60 parcelas mensais de pagamento. As informações são da Agência Brasil. Fica aqui para o Reginaldo comentar, um país que não investe em educação como deveria, como é que imagina que as pessoas tenham consciência do que é um título como esse, uma iniciativa como essa? Um país que tem um déficit educacional enorme, como ele espera angariar pessoas que entendam, na maior classe do país, né, na base da pirâmide, pessoas que entendam essa questão do investimento, você investir, o governo te garantindo, né, a credibilidade de você investir na sua educação, pagando, porque se trata ali de investimento de cursos em universidades pagas, cursos pagos, porque aquilo que é público você não precisa comprar título algum. Então, fica a questão aqui, Reginaldo. A ideia é excelente para quem quer investir numa faculdade particular, mas a obrigatoriedade do Estado é dar os cursos necessários à formação do cidadão até o nível superior. Então, deixa eu entender mais ou menos aí. A iniciativa é o quê? É financiar particular, financiar o público? Qual é esse entendimento dentro da sociedade em que o governo, o Estado, não valoriza como deveria a educação? Eu acho que essa é uma discussão que eu acho que a sociedade precisava fazer. Eu tenho meus pensamentos muito peculiares sobre essa questão, viu? E que à vontade aqui, aqui é um espaço democrático, pode divergir, convergir, fica à vontade. Porque assim, quando a gente fala de dinheiro, a gente sabe que dinheiro ele não falta. O que a gente tem percebido, eu acho que as pessoas que trabalham nessa área da educação, de investimento de educação, desenvolvimento educacional, que hoje no Brasil tem tido uma má aplicação dos recursos. Não é porque você vê que hoje as legislações elas privilegiam o investimento tanto em educação quanto em saúde, né? São 25%, né, do seu orçamento para a educação. E aí eu vou pegar Cubatão, que é a nossa cidade. Então, quer dizer, a previsão orçamentária de Cubatão foi 1 bilhão e 700 milhões de reais, se eu não me engano, agora em 2023. Aí você tira 25% disso. 25% disso dá quase 400 milhões de reais. Então, aí 450 milhões de reais, mais ou menos isso. Vamos arredondar para 400 milhões? Para baixo, é para fazer vamos para dizer que não está sendo injusto. Para dizer que não está sendo injusto. E aí você vê, e nós hoje, oficialmente, Cubatão, oficialmente tem por volta, eu vou arredondar para cima, se eu não me engano, por volta de 60 escolas municipais. 16 mil alunos. 16 mil alunos. Você divide 400 milhões de reais por 16 mil alunos. E aí você tem que refletir, então a sociedade tem que ver, poxa, né? 400 milhões para 16 mil alunos, aí você faz suas contas aí, a calculadora hoje ajuda a gente, mas a gente vê que tem alguma coisa que está destoando, não é? Está destoando. E aí eu não estou dizendo, coloquei Cubatão porque eu moro em Cubatão, a gente mora em Cubatão, então é mais fácil da gente visualizar. Mas a gente sabe que essa questão da aplicação do dinheiro público na educação, ela é uma deficiência via de regra no país inteiro, não é? A educação ela não está tendo a qualidade que ela deveria ter. E eu entendo que se eu dou um bom alicerce, se o alicerce está bem construído, né, eu posso construir qualquer coisa em cima dele. Então eu acredito que a educação básica ela ainda deve ser a que deveria ter a atenção de toda a sociedade. De toda.
não é? A criança, quando ela chega dentro da escola, ela tem que ter acesso a tudo que for possível ela ter. Hoje se discute muito, por exemplo, sobre educação em tempo integral. Magnífico. Magnífico. Você vai lá, pega o documento que fala sobre a educação integral, é lindo você ler aquilo. Agora você aplica aquilo, não é? A criança vai entrar às 7h30 da manhã na escola e vai sair às 16h30. Ela vai ficar por volta de 8 horas dentro da escola. Fazendo o quê? A escola não pode se tornar, a escola integral, ela não pode se tornar depósito de criança. Não é um depósito, eu estou formando um cidadão, eu estou formando um homem, eu estou formando uma mulher, eu estou formando um pai de família, eu estou formando uma mãe de família, eu estou formando um novo profissional, né? O que vai ser o novo médico, o novo engenheiro, o novo mecânico. Eu estou formando novos cidadãos. Então a escola de tempo integral, ela não pode se tornar simplesmente depósito de criança. O que é que aquela criança vai ficar fazendo durante 8 horas dentro da escola? Quais são as atividades? Ela vai ter acesso ao quê? E os pais precisam ir ver. Poxa, que bom, meu filho, minha filha está dentro de uma escola integral. Ela está lá 8 horas da manhã, ou 7h30 da manhã, e está saindo às 4h30 da tarde. Muito bom, mas o que é que ela está tendo lá dentro? Não é? O pai precisa saber. Ela está tendo acesso a esporte, a cultura, não é? A informática. O que que ela está tendo lá dentro? Ela está fazendo o que durante 8 horas dentro daquela escola? Não é? Ela está ficando dentro de uma sala de aula com um professor com giz? Né? O que é que ela está tendo lá dentro? Ela está tendo acesso ao quê? A desenvolver todo o potencial que ela tem enquanto criança? O que é que ela está tendo? Eu vou fazer um comparativo rápido aqui. Você imagina 8 horas de trabalho, é tempo pra caramba, né? Você imagina 8 horas para uma criança ficar dentro de uma escola, é muito tempo. Tem que se ter atrativo, tem que se ter condições para que essa criança continue desperta e com vontade de permanecer. Tem que haver diversidade de oferta, né? Eu tenho que ter lá algo na área da cultura, na área do esporte, lazer, entretenimento, tem que ter tudo um pouco. Não dá para você pôr a criança lá só para dizer que a criança está dentro de uma escola, não é? Quais os resultados concretos que essa criança está tendo, né? Quais os resultados concretos que ela vai ter ao sair, né, de um período de formação, não é? Então, quer dizer, aumentar o tempo da criança dentro da escola, mas aumentar com qualidade. Sim. Com qualidade. Só que isso precisa ter... Aí a gente volta. Participação dos pais, não é? E aí, para não fugir muito aí da matéria, né? Para não fugir do Educar Mais... Que é financiamento, não é? Dinheiro para financiar. Não é? Que não é para fugir, que eu acho que a gente precisa, não é? Tá aí, você trouxe talvez uma informação que pouquíssima gente tenha acesso, mas aí, lembra que eu estava discutindo um pouco, você me mandou essa matéria ontem, eu dei uma lida nela, é você fazer a pessoa entender... ou dar a ela acesso para que ela entenda melhor esse mecanismo, para ela também saber o que fazer. Ela precisa saber. Então eu tenho tanto disponível para investir por mês. Eu tenho tanto disponível para investir por mês. E aí ela saber, mas eu vou investir para quê? Qual a intenção? Qual a motivação que eu vou... eu quero fazer um curso técnico, eu quero fazer uma faculdade. Porque é outro problema, Márcio. Problema das escolas públicas, principalmente. O aluno, isso é estatístico, viu? O aluno que está no ensino médio, o ensino médio é a última etapa da educação básica. São os 3 últimos anos, a última etapa da educação básica. A grande maioria dos alunos do ensino médio não sabem sequer o que querem fazer da vida depois que sair porque não tem um acompanhamento psicológico, ele não participa de gincanas vocacionais, não é?
Então ele está no ensino médio, na última etapa da formação básica, e ele não sabe o que ele vai fazer da vida. Então tem muita gente que está saindo do ensino médio e está fazendo a escolha errada da profissão. Aí entra numa faculdade e percebe no primeiro ano de faculdade que não era aquilo que queria. Ela vai perceber na faculdade que não é aquilo que ela queria. Não é? Que não é aquilo que ela queria. Então ela perde um ano da vida numa faculdade. Ou então aquela que é mais teimosa, ela faz a faculdade inteira, né? 3, 4, 5 anos e nunca vai trabalhar naquilo que se formou. É uma deficiência da educação pública nesse país, não é? Eu preciso de ter uma estrutura, uma equipe de multidisciplinar dentro das escolas, para que eu ofereça aos alunos as gincanas, os exercícios, a participação de conferências, de palestras sobre vocação humana, não é? Vocação humana. Quais são as áreas humanas, quais são as vocações humanas, e na onde eu me encaixo, ajudar esse jovem, ajudar esse adolescente a entender essas vocações humanas, para que ele tenha maiores condições de fazer uma escolha mais acertada. Não vai haver erro? Vai, mas eles vão ser menos, eles vão ser menores, não é? Hoje é uma massa muito grande que está jogada à sorte, não é? Eu observo esse projeto, eu vou ser muito cético, Reginaldo. Me parece mais o governo federal angariando dinheiro, não sei para quê, para garantir o investimento possível, mas oferindo também o seu ganho. Você pega um título, você traz ele para a captação, estamos cortando. Você pega um título, você traz ele para a captação e posterior a isso, quando a pessoa for resgatar, tem um prazo. Quer dizer, isso é mercado. Isso é bolsa. Isso é bolsa. Verdade. Isso é bolsa. Verdade. Então, o que eu, governo, estou fazendo? Estou trazendo dinheiro e estou ganhando dinheiro em cima de quem quer investir na educação, porque eu não tenho capacidade de dar a educação que esse povo merece? Não. Ofertar o que esse povo merece? Tudo bem, se quer estudar na NASA, eu não posso fazer nada. Você vai financiar para estudar na NASA, tudo bem. Mas aquilo que eu posso ofertar a todos, se tiver tudo em condições, eu acho que essa condição, até mesmo do ProUni, dos investimentos que são feitos, eles tendem a reduzir, porque a oferta do setor público vai aumentar em quantidade, também em qualidade. Agora, é interessante saber qual o pulo do gato do governo nisso, porque ele está garantindo investimento em estruturas particulares. É uma coisa, é uma reflexão que realmente precisa ser melhor entendida. Melhor entendida. Você vai juntar o seu dinheiro para a sua educação. Tá, mas peraí, eu quero escola pública, eu quero universidade pública, né? Não são tidos como os melhores? Como é que eu faço? Esse dinheiro vai para quê? Para custear o quê? Eu vou fazer medicina, então tem um custo de despesa. Mas como é que funciona? Qual a intenção de fato por trás? Por trás disso, porque financiamento por financiamento, eu não estou entendendo. Eu vou garantir que você tenha um financiamento. Peraí, você tem que garantir que eu tenho escola pública. Financiamento, você vai lá no banco e fala, o cara vai fazer uma captação aqui e vocês taxa zero de recolhimento, tá? Vocês não ganham em cima disso não, vocês vão garantir, mas não vão ganhar. Já ganham em cima de tantas outras coisas? Sim. 11 horas mais 7 minutos, é o pulo do gato. Como diria, Jânio quase falava de forças ocultas, né? Vou colocar intenções ocultas. 11 e 7, próxima matéria. Taxistas poderão ter financiamento pelo Pronamp para renovar a frota. Está em análise no Senado o projeto que inclui os taxistas no Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, o Pronamp. A proposta, no entanto, senador Fernando Collor concede a esses profissionais acesso a financiamento com taxas reduzidas para aquisição de novos veículos. A PL 2444/2022 já foi aprovada na Comissão de Infraestrutura CI com parecer favorável do relator, senador Isalci Lucas, do PSDB, e agora está na Comissão de Assuntos Econômicos, a CAI. Só lembrando que o senador foi condenado. O ex-presidente, senador Fernando Collor, por isso que então que ele não é mais senador. 11 de novembro não é mais senador. Vamos dar isenção.
Vamos dar isenção. Continuamos dando isenção. Mas esse não é o problema, gente. A questão não é isenção, a questão é capacidade e ganho. A inflação está comendo o poder de compra de todo mundo. Eu continuo dando isenção, mas não é isso. O Brasil vive de gotas. Essas gotas que se acham que estão fazendo, isso não está levando a lugar nenhum. O taxista ganha isenção e o transeunte, aquele que utiliza o serviço, ganha o quê? Porque é do imposto dele que está se dando isenção. Sim, sim. E aí a gente tem que entender que... E aí é outra reflexão que eu acho que a gente precisa fazer, né, Márcio? É a questão com o advento aí das empresas de Uber, aplicativos, né? Uber, 99. Os maiores atingidos foram os taxistas, né? Foram as cooperativas, foram os taxistas. Por quê? Porque, querendo ou não, é uma competição desigual, né? Porque eles têm toda uma tabela, não é? Diferente das empresas os ritos a serem cumpridos. Não é? E aí, em relação às empresas de aplicativo, elas, né, têm uma liberdade, uma flexibilidade maior, sem contar que são empresas estrangeiras, né, que acabam, né, tendo um lucro exorbitante. Não sei se, né, você viu que eu acho que foi semana passada ou semana retrasada que teve a decisão agora da Justiça Paulista. Vínculo empregatício, né? Não é? A questão do vínculo empregatício, da multa, né? Que eu acho que é 1 bilhão. A STF, acho que já está... Foi o Supremo, acho que já foi o Supremo. Então. Mas aí eu vi... Vamos tentar recorrer. Como eu leio muito, eu vou dizer para você que é um assunto que eu vi, porque veio, né? Mas aí eu acho que semana passada, no final da semana passada, a própria Uber disse que nem vai pagar multa, nem vai... Vai aguardar, porque não tramitou tudo ainda. Não tramitou tudo ainda, que ela vai aguardar, que ela não vai fazer nada. Para você ver ainda que, porque por conta, inclusive, da morosidade da justiça, da própria regulamentação do setor, a empresa se sente à vontade. Multa de R$10 mil por mês para cada novo taxista que ingressar, para cada novo motorista que ingressar no aplicativo. E aí os taxistas, dentro dessa realidade, eles ficaram os maiores prejudicados, né? Há quanto tempo você não pega um táxi? Meu Deus, Davi, um grande abraço. Não é? A gente pensa, faz a reflexão, há quanto tempo a gente não pega um táxi? Agora imagine o que essa categoria está sofrendo, não é? Então, só para a gente fazer um paralelo, o pessoal falou, pô, o Uber está mais barato. Tá mais barato. Mas mais barato por quê? Porque você não está ganhando o suficiente. Se você ganhasse o suficiente, o táxi não seria caro. É essa questão que as pessoas não entendem, a reflexão. Volta lá na década de 70, 80, você comprava com 30% à vista ou 3 vezes sem juros, no preço à vista. Hoje você compra 24 meses ou 60 deixando um fígado, ou então abrindo mão do seu rim. Mais ou menos isso. O poder de compra foi para onde, Reginaldo? Então o pessoal está discutindo aí, mas na verdade é o brasileiro que está ganhando mal. Sim, não é? O poder de compra do brasileiro caiu vertiginosamente. E aí vem um aplicativo, lógico, que faz mais em conta, mas está tirando de alguém, está tirando do próprio motorista. Que do próprio motorista. Sai daqueles dobramentos, tenta ganhar seu dinheiro e tudo mais. Isso para oferta mais barata. Então, peraí, vamos ver o que está a diferença entre o taxista e o Uber. Por que o aplicativo deu tempo? Então por que o taxista não está operando no aplicativo? Por que não se tem uma coisa assim para dentro do taxista, né? Por que não dá para ofertar dentro dessa situação? Qual é o pulo do gato aí para os aplicativos que está dando certo, que estão oferindo lucro? Porque eu pego um pouco de cada um, porque quem conhece alguém que trabalha de aplicativo sabe que hoje a maior reclamação deles é a mordida da empresa, ela é gigante. Mesmo dentro daquele pouco. Agora você imagina, eu ganho a minha média de corrida, digamos, eu faço várias corridas, a minha média de corrida é, digamos, R$15. Né? Esses R$15 vai para a empresa. Agora você imagina que eu sou um entre milhares que essa empresa está mordendo um pouquinho de cada um. Não é? Ela ganha na quantidade. Ela ganha na quantidade. Agora, eu sou um que, olha, eu me matei de trabalhar essa semana, não é? Trabalhei
12, 14 horas por dia, e aí tirei ali uma renda de R$ 2.500, R$ 3.000. Poxa, é subhumano, né? É subhumano, é desumano, não é? Você ser obrigado a ter uma carga de trabalho desse tamanho para ter Isso significa que o valor que você recebe é pequeno. Ah, mas está ajudando a população. Sim, mas o brasileiro não quer ter uma vida melhor arrancando o couro de ninguém. Ao contrário de muitas classes políticas aí que parece que invertem essa situação. Arranca o couro para poder ganhar alguma coisa. Aí você vem com uma legislação que tenta... como assim? Passar um pano. Vamos dar ali Presente, um mimo. Isso, um mimo. Não é um mimo. De uma classe, gente, a gente que é da época dos taxistas, gente, para um pouco e pensa neles. Há quanto tempo tem gente que não pega um táxi? Há quanto tempo? Agora você imagina o que eles devem estar sofrendo. Eles são guerreiros, porque não é assim, quem ainda está subsistindo deve estar tendo gigantescas dificuldades. Para você ver como é que o sistema tem que ser atualizado e o serviço tem que ser atualizado. Hoje ainda, os pontos oficiais de táxis, eles têm número, eles têm telefone. Linha telefônica, fixa, para as pessoas ligarem para o ponto de táxi. Por isso, muitos taxistas têm um plantão a ser feito. Então, é bem complexo, precisamos atualizar isso. Sim. Aí. E não é só essa questão de dar financiamento não, viu? É muito mais. Se for para facilitar a vida, facilita a vida também do brasileiro que precisa de um carro para ir trabalhar e voltar e precisa comprar ali e não tem esse benefício não, muito pelo contrário, cai no capitalismo selvagem que vai tirar o couro dele, durante duas gerações, tá? Uma vida e na próxima. 11h15, próxima matéria. Acho que o sucesso da mulher do Hulk lá, a Angélica, voo de táxi, não ia ter que ser mudado, voo de Uber. Utilidade pública. Parte de São Vicente oferece 46 vagas de emprego para esta segunda-feira, dia 25. O posto funciona de segunda a sexta-feira, das 9 às 17 horas, na região insular, na área continental. O posto de atendimento ao trabalhador, parte da cidade, oferece para esta segunda-feira, dia 25, 46 oportunidades de emprego em diferentes segmentos profissionais. O atendimento é sempre de segunda a sexta-feira, na área insular, na Avenida Presidente Wilson, 1126, no Itararé. Na área continental, na Avenida Ulisses Guimarães, 1330, no Jardim Rio Branco. É necessário que o candidato leve RG, CPF, carteira de trabalho e comprovante de residência. Para quem quer mais agilidade, é possível acessar as vagas disponíveis pelo aplicativo Cine Fácil, em celulares com sistema Android, ou por meio de cadastro no portal do Ministério do Trabalho, Emprega Brasil, por meio do link empregabrasil.mte.gov.br. Vamos lá para as vagas? Uma vaga de acabador de mármore e granito, 40 vagas de atendente de lanchonete, uma vaga de gerente comercial, uma vaga de montador de mármore, uma vaga de motorista de caminhão e uma vaga de pedreiro. Todas as vagas têm a sua especificidade, ou seja, cada vaga tem as exigências referente a ela. Você entra ali no Cine, então vai presencialmente, dá uma conferida, leva seus documentos, vê se você se encaixa. De repente você está iniciando aí no mercado de trabalho ou está se recolocando no mercado de trabalho. São as utilidades públicas que nós temos prazer em dar aqui oportunidade de emprego, que através de emprego, com dignidade, as pessoas vão construir ou reconstruir a sua vida. Isso é importantíssimo. Eu acho que nesse momento a gente, quando fala aí que dá as notícias que aparece uma vaga de emprego, essa questão da utilidade pública é uma dos aspectos mais importantes, eu acho que da comunicação, não é? A gente dá diversas, a gente conversa sobre vários temas, sobre vários assuntos, mas a utilidade pública eu acho que é uma das partes mais importantes dessa área da comunicação. Você leva uma informação importante a quem está precisando. Aí você trouxe de São Vicente, mas a gente sabe que tem, né, o PAT, cada cidade tem seu PAT, e as pessoas precisam ter acesso aí a informação clara,
não é? A disputa dessas vagas serem claras para que a pessoa tenha a oportunidade real, não é? O desemprego está aí, a gente sabe que ainda é algo que preocupa muito, né, o cidadão, em qualquer parte, e a gente entende que as pessoas precisam ter acesso a essas oportunidades. Eu às vezes me pergunto, né, Márcio, você vem com a notícia do emprego, mas eu acho que aí a gente vê 46 vagas, né, 46 vagas de emprego lá no pátio de São Vicente, mas eu acho que a gente vive numa selva tão grande que 46 vagas as pessoas, né, é nada, né? Diante da realidade do desemprego, né, das poucas oportunidades, ou mesmo diante da não qualificação, não é? Da não qualificação, as pessoas não estarem qualificadas para aquelas vagas específicas que acabam surgindo, que eu acho que é uma das partes. Aí a gente volta para a educação, né? Sim, é incrível como tudo circunda. Tudo gira em torno da educação, né? Porque aí hoje a gente vê as pessoas, hoje está tendo menos oportunidade, né? Volto aqui para a nossa realidade de Cubatão. Cubatão tinha a fábrica da comunidade, Cubatão tinha vários projetos, né, de capacitação, né, de mão de obra, que hoje não existem mais ou estão paralisados de alguma forma, e as pessoas não estão tendo acesso a se capacitarem, não é? E aí eu acho que isso acaba dificultando ainda mais, inclusive, a entrada no mercado de trabalho, não é? A entrada no mercado de trabalho. Mas a gente entende que a parte principal da área de comunicação é dizer dizer tá ali, é dizer tem coragem, né? Vai buscar, não desista, não é? Não desista, não é? Não esmoreça. E aí é importante você ver que a gente vai, diante de tudo, né? Viajamos o mundo, né? Viajamos o mundo, e aí a notícia talvez para muita gente mais importante tem lá umas oportunidades para você de emprego, né? Corre atrás, tem coragem, né? Não desiste, porque, né, é só a partir do momento que a gente não esmorece que provavelmente a gente consiga mudar a nossa realidade de vida. Diante dessa reflexão, Reginaldo, que cirúrgica, eu digo então que tudo aquilo que nós discutimos aqui é para que se tenha mais isso. Oportunidades de emprego, qualidade de vida e o governo, né? E o Estado, sendo o Estado mais presente na vida do cidadão, com qualidade de vida, né? Acho que essa é a grande questão. Discutimos educação, investimento, discutimos tantas coisas e, na verdade, o que se busca é isso, qualidade de vida para você brasileiro, né? Essa é a grande discussão. 11h22, temos mais matéria, Maria Clara? Chegamos ao final? Maravilha, chegando ao final do Virtual News. Reginaldo, agradecendo sempre a sua participação, sempre muito positiva e de engrandecedor conhecimento aqui. Você que tem envergadura moral, tem envergadura dentro de todo o aspecto de conhecedor da educação, de vários outros segmentos também, para estar falando aqui com a gente. Eu vou dizer para você que eu que agradeço mais uma vez essa oportunidade. Você, né, na última conversa que nós tivemos, né, tratando aí de assuntos de interesse da comunidade cubatense, né, da questão da escola lá do conservatório, e aí a gente combinou, né, sempre que possível, às segundas-feiras eu vou estar aqui, né, vou ter essa oportunidade de estar conversando com você, conversando com o pessoal que nos acompanha através da rede virtual, não é? Das informações que você passa. Eu vou dizer, eu vou ter que começar a me preparar melhor. Senão um dia você me põe numa saia justa. E eu fico aqui, eu tive um professor na universidade, né, quando eu fiz filosofia, professor Itagiba, que era o professor de lógica. Aí ele pegou, às vezes ele fazia umas perguntas, ele fazia umas pegadinhas com a gente na sala e a gente ficava com a kkk. Aí ele falava, vocês estão todos com cara de Minerva. Não tem expressão nenhuma. Então,
para eu tomar mais cuidado, e aí para realmente a gente vir aqui para agregar, para aprofundar, e para levar um pouco mais de conhecimento, de entendimento para o pessoal que nos acompanha. Então eu vou ter que me aprofundar aí nos assuntos. Não vai ser algo difícil para mim, viu? Eu gosto muito de ler. Você domina isso muito. Não é? Eu gosto muito de ler, eu leio sobre tudo, né? Eu leio sobre tudo, não com profundidade, aquilo que é dentro da área da educação, e eu tenho um pouco mais de profundidade de conhecimento, que é minha área específica, mas eu gosto de ler sobre tudo, eu gosto de ter um entendimento, eu acho que isso é importante. E aí eu mando um recado para o pessoal que acompanha a gente. Não é para o Reginaldo isso é importante para cada um de nós. E aí eu falo, Márcio, antigamente você tinha aqui numa biblioteca, né? Eu tenho curiosidade sobre um assunto, então eu vou na biblioteca ver se lá tem um livro, não é? Algum material que eu possa ler para me inteirar mais. Hoje a gente está com o mundo na palma da mão, né? Hoje, qualquer dúvida que você tenha na sua cabeça, você está com a resposta na palma da mão. Então, o que as pessoas precisam aprender é usar esse instrumento com responsabilidade, não é? Com aquilo que de bom ele pode dar. Gente, entra Facebook, Instagram, TikTok... Seja feliz, e eu quero que todo mundo seja feliz, mas o celular é um instrumento importantíssimo de informação e que está na sua mão. Você teve a dúvida de como escreve uma palavra? Joga no Google, ele vai te mostrar como se escreve certo. Está o dicionário ali. Tá ali na sua mão, não é? Você hoje não precisa correr na estante de casa para procurar, ele está na tua mão, no lugar onde você estiver, está ali na sua mão, não é? Você teve dúvida sobre um assunto? Joga no Google. Não é? Ele vai te mostrar, ele vai te falar alguma coisa para ver se aquela pessoa te falou a verdade, se aquilo realmente que você... poxa, a pessoa falou sobre um assunto, será que é aquilo mesmo? Joga no Google, não é? Então, aprende a usar. Continua no Facebook, continua no TikTok, continua fazendo vidinho, vai ser feliz, mas saiba usar esse instrumento que é riquíssimo de informação, né? E que está na palma da sua mão, que está com você a todo tempo, não é? Ele é mais do que as redes sociais, ele é muito mais. Então aprende a usar esse instrumento a seu favor. Não é? A seu favor, para que você tenha condições de fazer escolhas mais acertadas. Não é? A informação está na palma da sua mão. Qualquer tipo de informação está na palma da sua mão. Não é? E informação real, informação verdadeira. Não é? Porque hoje a discussão maior é a questão das fake news, das mentiras. Então tome cuidado com as mentiras. Quando você desconfiar que é mentira, não é? Existem caminhos hoje no Google que fazem você descobrir as informações verdadeiras, não é? Existem pessoas preocupadas, existem entidades preocupadas em te passar essas informações verdadeiras. Então saiba usar com responsabilidade esse instrumento que está na sua mão, através do qual devem ter pessoas nos assistindo, né? Tendo acesso a esse conteúdo. Então, quer dizer... Né? Vamos aprender a fazer o certo com aquilo que a existência nos dá. Né? Eu sempre falo muito isso para as pessoas. Então, agradecer mesmo a oportunidade de estar aqui, de poder estar aqui. Já falo para o pessoal, não que eu não possa vir outros dias, mas se Deus quiser, se tudo der certo e estar dando, segunda-feira que vem estaremos aqui novamente conversando, discutindo sobre Cubatão, sobre São Paulo, sobre o Brasil, sobre o mundo, não é? Sobre a vida, que é mais importante. Como ela é. Como ela é. É como ela é. 11 horas mais 27 minutos, agradecendo a Reginaldo. Lembrando, gente, nós não tratamos aqui de governo, de partido A, partido B, de político A, político C, nós não tratamos de governo. Todo governo existem erros e existem acertos, só que são eleitos para os acertos e não para os erros. E a política de Estado é que nós discutimos sempre. E você faz parte da política de Estado. A política de Estado que garante a continuidade dos processos de evolução de uma nação. Ou não. A existência ou não de uma política de Estado firme, consolidada e com objetivo, a sua vida melhora. Caso contrário, você vai ficar girando em círculos. Embora a Terra seja redonda, você não vai chegar a lugar nenhum.
11 horas mais 28 minutos, agradecendo a Reginaldo, agradecendo a Maria Clara, daqui a pouquinho está à disposição os drops para vocês no site rb1.com.br e também nas redes sociais, tanto Facebook quanto YouTube. Agradecendo a sua audiência, fique com Deus e até amanhã a partir das 9h30 da manhã com mais um Virtual News, se Deus quiser.